Voltamos com Conexão. O assunto agora é mídia e educação. O professor não é apenas o emissor de conhecimento, mas sim um mediador. É o nosso caso aqui no programa. Nesse sentido, qual é a relação entre os usuários, a internet e a mediação desses meios? Por exemplo, se a gente comparar o método tradicional, onde o professor fica lá na frente, os alunos todos sentados em filas, esse é o método tradicional, aquele que a gente já conhece, que a gente está habituado. Nesse método, o professor, ele essencialmente é o detentor do conhecimento. Ele é quem transmite para o aluno. O aluno é um agente passivo, ele só recebe. Que alguns autores também definem como horizontal, que vem de cima para baixo e o aluno só recebe. Exatamente. Nos novos métodos de ensino, onde os alunos também produzem conhecimento, também colaboram, a mídia ajuda no sentido de... O professor dá um exemplo em sala de aula, o aluno fala, não, eu vi em tal site, eu li alguma matéria, eu vi algum filme que trata do assunto. Então, ele consegue usar a mídia e ligar aquele conhecimento. Às vezes ele consegue assistir um filme que trata de um fato histórico, tem a sua espetacularização, mas tem um contexto, existe uma pesquisa por trás daquilo. Ele consegue absorver uma essência de conhecimento naquilo. Sim, e alguns programas que também são feitos mais com conteúdo didático, em que você consegue aprender através da mídia. Como é o nosso caso aqui. Como é o nosso caso. Estou gostando dessa coisa assim, como é o nosso caso, estou gostando disso. Eu acho que esse aspecto que vocês estão trazendo, e é um desafio que eu já falei, inclusive, em outras edições do nosso programa, principalmente quando a gente fala do professor, porque, inclusive, para o professor, encontrar alternativas e utilizar a mídia para poder proporcionar, para formar o aluno, para poder produzir conhecimento, é muito difícil. Porque é muito mais simples você ir para a sala e fazer o método tradicional. Sim. Né? Você vai lá e expõe o conteúdo, ou fica anotando coisas e mais coisas no quadro, o aluno copia, e pronto, terminou a aula. É mais simples. Do que você se apropriar, por exemplo, de conteúdos midiáticos e tentar trazer isso para a sala para poder debater, para poder discutir. E aí a grande questão, mas por que um professor precisa fazer isso hoje? Porque, na verdade, o aluno, no modelo tradicional, o aluno ele decora. Porque o professor fala, ele copia, ele decora. Nesse modelo, a intenção é que realmente o aluno aprenda e que ele faça ligação com outras ações. Então, por exemplo, ele escuta Vasco da Gama. Para mim tem um sentido que para a Michelle pode ter outro. Você pode pensar no Vasco da Gama, no cara lá... O time, ela pode pensar na questão histórica. Então, se o aluno aprende, ele consegue fazer ligações. Tanto que aí você consegue juntar matérias. Você não precisa ter separado. Hoje vai aprender português, amanhã vai aprender matemática e depois ciências. Ele pode aprender tudo ao mesmo tempo, se isso for feito de uma maneira interessante. O grande problema é que o professor tem que estar preparado para isso, né? E a escola também tem que estar preparada, porque algumas escolas, por exemplo, não tem coisas básicas, como uma tomada na sala de aula. Na sala de aula. Uma caixa de som, se o professor quiser passar uma música para os alunos, trabalhar com uma música. A gente vê que a rede pública agora tem aquelas televisões, agora não, né? Quando eu estava no ensino médio, né? Ainda já tinha esse recurso. E muitos professores foram fazer cursos e mais cursos para tentar aprender. E é uma coisa simples, que se colocar a filha da Michelle para ligar o DVD, ela sabe. Mas é coisa simples. Um ponto assim, que a gente tem que pensar, assim, que é fundamental é a participação do aluno. Porque não adianta o professor planejar uma aula, a escola ter esse equipamento e esse aluno não querer, esse aluno não ler, esse aluno não participar. A participação é fundamental. Nem sempre, ler um texto em casa. Não, nem sempre é essa participação necessária. Mas ele se sentir pertencente daquele grupo e ele querer falar. Isso é muito importante. É difícil, mas também é fundamental nesse processo, porque as 3 etapas têm a sua função e têm a sua importância. A gente não pode falar, o professor é mais importante, ou a escola é mais importante, ou o aluno. Não, todo mundo é igual.
nesse processo de educação. Até mesmo os pais, que têm que ajudar na tarefa de casa, tem que estar presente, tem que estar, vai lá na escola, pergunta como que o meu filho está. Tem que compreender as mudanças também. Também. Né, Andressa? Que não é mais igual quando eles aprenderam, Exato. pegava o livro, ficava só lendo, só tinha aquele livro. Não tinha outros exemplares, não tinham outras fontes. É porque muitas vezes também a escola passa uma tarefa um pouco mais interativa e o pai fala, nossa, em pleno domingo tem que ficar ajudando o moleque a fazer tarefa. Senta e faz você sozinho. E não é assim. O pai faz parte do processo também. E é uma peça fundamental, porque ele também vai transmitir as experiências dele, vai dar uma sensação para o aluno de que a família também está interessada no crescimento intelectual dele. Ele pode estimular como ele pode desestimular, né? Sim. Então fica o meu último recado. Se quiserem realmente aprender um bom uso para essas novas ferramentas, observem as crianças. O programa Conexão termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão e continuem conectados pelo jornalismonaweb.com. Até a próxima!